O Ligados na Tomada dessa semana traz muito peso e muita responsabilidade. Imagine só, aqui do meu lado, o meu mestre Carlos Aros, do Sociedade Digital, que divide a bancada com André Miceli. E eu digo mestre por quê? Que foi o primeiro cara que me passou instruções quando eu cheguei há 8 anos aqui na Jovem Pan. Aros, muito obrigado, mestre, por estar aqui. E quando eu falo responsabilidade, depois ele vai me dar a nota da prova, né? Esse é o lado mais difícil. Super obrigado por ter você com a gente aqui, meu amigo. Que isso, tem mestre nenhum. Eu sou um eterno padawan. Estou sempre aprendendo. Você que é o nosso Jedi da mobilidade. E a gente aprende juntos, é sempre aprendi muito com esse cara aqui, e não só esse lado da parte de tecnologia, mas também até comportamental dentro do jornalismo, ética, tudo isso, que eu acho que isso é o mais importante, e esse meu amigo aqui é um mestre. Por isso, peso e responsabilidade. Então, eu já vou começar com peso e responsabilidade que a gente tem dentro da inteligência artificial. A gente comentava ainda há pouco o lado todo de responsabilidade, culpabilidade da empresa, do cidadão, da estrutura viária. Como você vê hoje esse avanço da inteligência artificial na indústria? A gente tem, quando fala sobre inteligência artificial, que considerar que ela é, como premissa, ela é um ponto de partida para um sem número de outras ferramentas e de tecnologias que vão se desenvolver. Então, por isso a gente fala sobre inteligência artificial como conceito, e daí a gente tem os diferentes modelos, né? Os diferentes tipos de linguagens que vão ser adotadas, né? Hoje a gente fala sobre os modelos de linguagem que estão manifestados aí no ChatGPT, que é o da OpenAI, nas tecnologias que o Google colocou agora recentemente na conferência que foram anunciadas. Tudo isso são conceitos com base em inteligência artificial que são aplicados. Mas quando a gente fala sobre uso, né, e aplicação, a gente vem de uma história de 20, 30 anos já usando inteligência artificial de maneira quase invisível. Tá já dentro da indústria, em grande escala, a indústria automotiva usa muito. Hoje a gente não tem mais aquelas linhas de produção com pessoas trabalhando. A gente tem pessoas, de fato, operando grandes máquinas que estão autonomamente realizando tarefas. É que já foi até 4.0 e agora estão até estendendo isso, né? 5.0. Esse processo de industrialização com automatização, com automação, já tem inteligência artificial embarcado. Para onde a gente está indo agora? Para a inteligência artificial na interface com o usuário. Então, quando a gente pega esses veículos agora, sobretudo esses que já têm uma proposta muito mais tecnológica, né? Pega os carros da BYD, pega os carros da GWM, pega os carros da Tesla, que são os elétricos, né? O tema aqui do programa, são os elétricos ou híbridos, e que têm embarcados uma computação de ponta. Eles propõem o quê? Que na interação com o usuário, naquela telona, né? O BYD tem aquela telona que gira e tal. Esse carro, essa interação, já é uma interface de inteligência artificial. A mesma coisa quando a gente instala o aplicativo do ChatGPT e faz uma pergunta para ele. Já é a inteligência artificial na linha de frente com o usuário. É isso que a gente está experimentando hoje. E o grande debate qual é? O grande debate é como a gente regula isso. E a regulação é uma palavra complicada nesse contexto. Porque como eu crio regras para algo que eu nem sei como é na sua completude? Esse é o desafio. Então tem alguns textos, algumas propostas. Aqui no Brasil tem um texto bom do senador Rodrigo Pacheco, mas ele é bom dentro de um contexto específico. Quando a gente olha o macro, tem muito espaço para ser investigado ainda. Então a minha avaliação é a seguinte: vamos observar o que a tecnologia está propondo como vantagem e como desvantagem e vamos estabelecer parâmetros. E aí a gente vai criando regras e depois a gente cria um conjunto de regras que vão ser basilares para o futuro. Porque regular hoje como se fosse entalhar em pedra, a gente vai inviabilizar a inovação. E a indústria depende cada vez mais desses insumos, né? Inteligência artificial, big data, enfim, vários recursos de tecnológicos para se viabilizar, para ela conseguir se reinventar. E aí não só a indústria automotiva, mas toda a indústria, né? A indústria de maneira geral depende disso. Aros, outro dia eu estava fazendo, e até quero dividir isso com a nossa audiência, um exercício de memória para lembrar quando foi essa virada de chave que principalmente a indústria automotiva teve com a chegada de novas tecnologias, mas principalmente essas de automação, de eletrificação. Porque até um tempo atrás, e não faz muito tempo,
a gente falava muito do som do carro, a gente falava muito do brake light, né? Ou seja, essas eram as tecnologias. A gente falava muito de alguns sistemas, que hoje é o ADAS, né? De controle, mas muito mais de segurança, de manter o carro na faixa, ou de ter um freio ABS, que hoje se tornou obrigatório. Foi revolucionário. Mas a gente viu uma virada de chave. Eu queria saber de você. Isso veio junto com... Isso nasceu, por exemplo, hoje a gente vê na China esse movimento muito forte, mas isso nasceu lá no Vale do Silício, isso nasceu com microchip, ou seja, com aquele chip, daí que veio toda essa tecnologia. Aquele foi o embrião para isso que a gente está vendo hoje? Sem dúvida nenhuma, porque a indústria entendeu o seguinte, que ela podia tornar mais seguros, mais baratos e mais eficientes os componentes do carro. Então esse foi o primeiro ponto. Eu tinha um volante cuja composição era toda mecânica. E daí eu passei a ter um volante, que hoje a gente olha o volante de um carro de passeio, ele lembra o volante de um carro de Fórmula 1, a quantidade de botão que ele tem. Tudo conectado, no volante. Conectado. A quantidade de chips e de circuitos que estão ali, com um computador de bordo dentro do carro, para gerenciar tudo isso, é fantástica. Por isso que quando a gente teve, depois da pandemia, a quebra da cadeia de suprimento, né, de fornecimento da indústria de chips, que começou com um problema com o fornecimento de silício e foi ganhando escala, um problema global, por causa de manufatura concentrada na China, que quebrou o mercado no mundo inteiro. Quando esse episódio aconteceu, a indústria que atrasou a entrega qual foi? A automotiva. As montadoras não tinham como entregar carro porque a parte mecânica estava ok. Mas aí o sensor que vinha dentro do motor para fazer uma leitura tal, o sensor que estava embarcado no pneu para poder te dizer a pressão, o chip que estava ligado no volante, nada disso. Até para fazer o retrovisor, eu vi montadora parada porque não tinha aquele sensorzinho que você movimentava o retrovisor do carro. Tudo é chip. Qual é a alternativa hoje? Então esse foi um movimento da indústria que caminhou ao encontro de uma digitalização do mundo. Tudo ganhou microchip. Tem microchip na geladeira hoje. Então, a gente ganhou isso a partir do advento, né, de uma coisa chamada internet das coisas. O que é isso? Então, é o mundo conectado. É quando eu encontro uma possibilidade de conectar a internet, conectar o meu dispositivo a uma rede, independentemente de qual seja esse dispositivo. É uma caixinha de som, é a geladeira, é o ar-condicionado, é a porta, é a fechadura, é o motor da janela, da persiana, o portão de casa, tudo isso passa a ser digitalizado. Esse movimento vem acompanhado de um processo, de uma presença digital efetiva das pessoas, né, na vida das pessoas, que é um outro fenômeno que tem nome também, um nome complicadinho, chama hibridismo. As pessoas passaram a não conseguir reconhecer qual era a vida offline e qual era a vida online. Essas coisas se fundiram. E aí, qual é o movimento natural? Que os mercados todos, a indústria automotiva inclusive, passassem a entregar uma experiência digital mais completa. E aí, o que se torna preponderante? Eu atrair o carro, o consumidor de um carro, pelos recursos que o carro naturalmente teria, e você citou todos eles, mas também propondo o seguinte, olha, quando você entra no meu carro, você passa a ter as mesmas possibilidades que você teria se você estivesse usando o seu aparelho de som em casa, se você estivesse usando o seu tablet ou o Echo lá da Amazon, né, que tem uma telinha que o pessoal põe na cozinha e tal. Quando a gente pensa em interface, essa é a proposta. Eles digitalizam a experiência, porque eu poderia aumentar a temperatura do ar-condicionado girando um botão como a vida inteira eu fiz. Só que na minha casa hoje eu posso fazer isso por um aplicativo. Eu não tenho o botão para girar. É um touch, eu arrasto para cima, para baixo e eu faço isso. O cara diz assim, poxa, se ele já está fazendo esse processo nos outros lugares, o carro precisa acompanhar esse movimento. Ele também quer controlar o carro dele pelo celular. Hoje tem algumas montadoras que você pode travar e destravar o carro pelo celular. Você liga ele, controla o ar-condicionado, tudo antes de chegar dentro do carro. Exatamente. E esse processo é o quê? É o ecossistema se fechando. É a gente mostrar que a digitalização, essa vida digital, que eu brinco no programa, assim, nosso objetivo é construir uma sociedade digital, passa por isso. Por cada uma das nossas interfaces com o mundo sendo transformadas a partir dessa perspectiva digital. Eu hoje, quando começo a olhar um carro, e eu sempre pergunto pra você, pô, Alex, gostei de tal carro. Você começa a me dar várias características que eu falo, cara, eu não olhei pra nada disso, só achei o painel incrível.
Eu vi que eu posso controlar tal coisa pelo volante. Mas não só você, Aros. Olha que interessante isso. A indústria automotiva, ela teve uma lacuna muito grande de algumas gerações atrás, a minha principalmente, que a gente ficava na porta da autoescola com 17 anos esperando dar os 18 para abrir a porta, para tirar a tua CNH. E esse jovem acabou se afastando do primeiro automóvel, até pela oferta que ele teve de veículos por aplicativo, por assinatura, não quis ter a posse. E é também um fenômeno dessa história da vida digital, que também tem um outro nome, a economia compartilhada. Exatamente. Ela só se viabilizou, por quê? Porque a gente conectou as pessoas por meio de aplicativos. Essas plataformas viabilizaram isso, uma nova forma de pensar. Então, muita gente dessas gerações pensa o seguinte: eu não preciso ter um carro, eu posso pagar só pelo tempo que eu vou usá-lo. Exato, de maneira mais inteligente a utilização. E o que trouxe a paixão de novo pelo automóvel, muita gente fala, o jovem voltou a ficar apaixonado pelo automóvel. Não. Foi simplesmente um alinhamento de campanha. Tudo, como você bem falou, tudo que ele tinha no celular, hoje ele vê dentro do carro. Então, ele não entra mais no carro, ele entra numa experiência de conexão. Ele passa a ter um alinhamento com aquilo tudo que ele usa no dia a dia e ele continua utilizando dentro do carro. Você falou da BYD, por exemplo, isso foi uma grande sacada dos caras. Ou seja, a primeira percepção que tem é a tela girar e ela se transforma num tablet. Então, até a leitura, a conexão que a montadora criou com o consumidor é muito forte, principalmente para o jovem. Ele se vê lá dentro de casa. Ele não está preocupado como que é o powertrain, qual que é a potência, qual que é o torque, qual que é a velocidade final. Ele não quer saber de nada disso. Ele quer saber da conexão que ele tem com a vida dele no dia a dia. Então passa a ser uma experiência, né? Olha que engraçado. Quando eu fui pegar o meu carro na concessionária, o rapaz vai entregar o carro, ele faz aquele checklist, mostra tudo, etc, etc, etc. Aí, carro pronto para sair da concessionária e ir embora. Aí eu falei, você me dá só um segundo? Ele fez assim, claro. Eu falei, eu vou configurar o celular. Aí eu falei, claro, peguei e configurei. Por quê? A minha grande preocupação era a seguinte, eu não quero ter que me preocupar em ficar mexendo no carro, mesmo naquele... Eu ia para minha casa. Não ia dar 5 minutos, mas a minha preocupação era a seguinte, eu entrei no carro a primeira vez. Tudo tem que ser compatível. A minha vida tá onde? Tá aqui. Então, eu preciso conectar ali. Perdi 3 minutos, fiz a configuração, não sei o quê. Meu celular apareceu no monitor. Falei, agora eu posso ir embora. Ele deu risada e eu fui embora. E hoje eu não tenho que me preocupar. Eu abro a porta do carro. Quando eu ligo, automaticamente ele já reconhece que meu celular tá perto e ele conecta. Isso, para mim, é de uma facilidade gigantesca. Por quê? Porque eu trabalho o dia inteiro com o celular, às vezes eu tô dirigindo, as pessoas estão me mandando mensagem, eu falo, me liga, é mais fácil. E daí a gente vai resolvendo. Eu preciso que o meu celular esteja ali. Eu não posso estar desconectado das coisas. Não, e com mais segurança, Aros. Um exemplo até que eu tive semana passada com um motorista de Uber que me perguntou isso. E eu coloquei para ele o que eu vou colocar agora para nossa audiência. Eu tenho, normalmente, cada semana eu estou com um carro de montadora. E eu tenho percebido na linha do tempo, das evoluções tecnológicas, o sistema voz melhorando muito. Antigamente você falava, me leva para a padaria mais próxima, ele falava o filme que está passando no cinema, né? Não, ligue para fulano de tal, ele não reconhece o exatamente, não sabia o que quer. Hoje não. É muito preciso, muito preciso. E mais ainda, pela segurança, você falou do celular, eu sempre aconselho isso para esse motorista do Uber. A segurança em São Paulo é muito complicada, principalmente com isso aqui. Hoje as pessoas não roubam mais o celular pelo aparelho, sim pelo que você tem dentro, pelo Pix, pelo cartão de crédito, pelos dados que valem muito mais. Então, quando você consegue, por exemplo, fazer uma conexão segura, Android Auto, Apple CarPlay, e deixar o celular, pode estar até dentro do seu bolso, pode estar no porta-luvas ou naquele porta-treco conectado, você tem uma navegação ali extremamente inteligente e mais. Há 2 semanas atrás, eu testando um carro, já com essa tecnologia, ele já aparece na tela que você recebeu um WhatsApp. Antigamente você clicava para dar o play, ele não reconhecia porque era mensagem de voz. Olha o absurdo. Só o que era mensagem de texto. Hoje, ele reproduz a mensagem de voz, de texto e ainda pergunta se você quer responder. Isso é um negócio... Imagina. É um negócio muito simples. Tudo, você só com a mão no volante, você não tira a mão do volante. Isso é segurança. Isso é um negócio muito simples e que vem com base nessas necessidades. A primeira delas talvez seja aquela relacionada à segurança.
Mas em um segundo momento, vem um troço chamado experiência do usuário, né? UX, User Experience. Eu aprendi hoje aqui também com o Aros, eu não sabia o que era isso. Isso veio sendo trabalhado dentro dos mais diferentes setores, mas isso tem origem nas interfaces digitais. Toda vez que um produto ele é modelado, então pode ser uma caneca, pode ser a nova embalagem do sabão em pó, pode ser um celular. E um dos grandes exemplos de UX para mim é o Kindle. E a gente está falando do Kindle há muitos anos. Você já reparou que tem um modelo do Kindle que um lado, a bordinha é maior do que do outro? Sim. Isso se dá porque durante milhares de testes que foram feitos com base em UX, eles entenderam como as pessoas seguravam o aparelho. E você apoia o dedo, você não vai apoiar o seu dedo na tela, mas precisa ser confortável para você segurar. Incrível. Então isso é a experiência do usuário. Quando a gente transporta isso para o universo do mundo automotivo, a gente vai entender o quê? A gente vai entender que a distância que os botões ocupam do dedo das pessoas, do tamanho médio do polegar das pessoas no volante, tem que acompanhar a possibilidade de o cara acionar os comandos sem que ele precise tirar a mão do volante. É segurança, mas é também a experiência do cara. Porque se aquilo for ruim e ele acionar algo que ele não quer, no limite ele vai se incomodar e aquilo vira um ponto de atrito com o carro. A mesma coisa executar o comando de voz. Então a experiência do usuário hoje, dentro dessa visão sistêmica da construção de produto, ela é a premissa. Se a gente leva isso para o mundo da tecnologia, quando a gente fala sobre cibersegurança, tem um conceito que se chama Security by Design. O produto ele já tem que sair da prancheta com todas as condições de segurança viabilizadas. Porque a segurança não pode ser um entrave para o desenvolvimento do produto, mas ela também não pode ser uma falha que leve à derrocada daquele negócio, porque é um investimento. Então, tudo isso tem a ver com o quê? Com o design, com o desenvolvimento. Então, o UX designer, que é o cara que trabalha com isso, com esse ramo do desenvolvimento, é um camarada que pensa o quê? Ele pensa como o usuário gostaria de viver aquela experiência. E aí, a partir de um sem número de testes, ele entende que o tamanho ideal do volante é aquele, que a altura ideal da tela. Não é à toa, não é de graça que a turma da BYD pensou, por exemplo, em fazer a tela girar. Tem muito a ver com a experiência. Sim. A gente não usa o nosso celular deitado, a gente usa ele de pé. Boa parte dos tablets... Até para fotos hoje, ninguém mais faz foto na horizontal, né? E seguramente, se a gente sentar aqui com um engenheiro deles, ele vai nos dar outros 10, 20 motivos pelos quais a escolha por esse movimento da tela. Talvez o último deles seja, é divertido também para o usuário a hora que ele quer. Sim. Por quê? Porque a experiência ela vale muito. E a indústria automotiva demorou muito para perceber isso do ponto de vista do interior. Só os carros de luxo, talvez, de um determinado recorte para cima... Os inatingíveis ainda. Se preocupavam com isso. Verdade. De uns anos para cá, sei lá, 5, 8 anos para cá, quase todas as categorias de preço abraçaram isso. Por quê? Porque o resto das outras indústrias diz o seguinte, ou eu ofereço a melhor experiência independentemente de quanto esse cara pode pagar, ou eu não vou ser escolhido por ninguém. E aí tem um segundo fator. Quando as Big Techs, há alguns anos, resolveram entrar nesse brinquedo chamado setor automotivo, elas começaram a fazer aportes e começaram a roubar profissionais. E aí a indústria automotiva fez o seguinte, meu Deus, tinha a Audi tendo um engenheiro levado pela Apple, pelo Google, por sei lá que Big Tech. Aí vinha a Volkswagen, esses caras falaram, o que está acontecendo? Qual foi o primeiro movimento? Elas passaram a ocupar os eventos de tecnologia. Você chegou a participar do Sociedade Digital. Exatamente. Mostrando para mim a CES, mas dizendo assim, Aros, tô impressionado com a quantidade de montador aqui num evento que a premissa é falar de celular na época. Exatamente. O que aconteceu naquela época foi que as pessoas tinham perdido o interesse dos salões de automóvel, então tinha aqueles clássicos, o de Detroit, o de Paris, o de Frankfurt, de Geneva, e estavam esvaziados e enchendo a CES. O que as montadoras fizeram nessa época? Elas também esvaziaram esses salões, que eles praticamente não existem hoje, e elas migraram para um conceito dentro da CES de mostrar tecnologias embarcadas no carro. Aproveitando esse gancho, Aros, naquela época foi 2020, foi janeiro de 2020, um pouco antes da pandemia, a gente falou muito lá do 5G e você falou, Alex,
tem uma importância grande ou não tem? Porque o grande mote, tudo que eles falavam, olha, vai funcionar se tiver o 5G, é importante que seja um 5G de verdade, não é de verdade e tal. E você chegou a me corrigir nesse Sociedade Digital, falou, Alex, não é tanto 5G, porque isso já está dentro do carro. Isso mudou, a importância do 5G não é tão relevante? Mas não dentro do dispositivo, porque os carros já estavam preparados. Hoje, não é incomum você comprar e já vem o alerta de que você tem o chip integrado. É só você configurar a tua operadora e aquela coisa toda. Ele já é nativo. Ele já é nativo, ele já tem compatibilidade. O que ainda é um gargalo é o que está fora do carro. É a mesma coisa com o celular. Quando o governo estava naquela discussão, ainda o governo Bolsonaro, aquela discussão sobre quais empresas vão poder participar da licitação, como vai ser, o leilão e aquela coisa toda, eu me lembro que as pessoas me perguntavam e eu dizia assim, mas calma lá. Meu celular vai funcionar? Eu dizia assim, o seu celular talvez ainda não, porque ele não tem antena, mas a indústria já está pronta para colocar a compatibilidade com o 5G e ele vai funcionar. Mas se a gente não tiver do lado de fora infraestrutura para que a gente busque o sinal, ou seja, o sinal tem que estar disponível, não adianta você ter o aparelho de última geração, não adianta que seu carro seja conectado, se do lado de fora você não tem onde buscar esse sinal. E isso ainda é um gargalo. A China já está testando o 6G. Olha que loucura. E aqui no Brasil, a gente ainda está patinando na implantação da infraestrutura de 5G. Nas capitais, nos grandes centros, a gente já tem. E agora o desafio qual é? Esparramar isso para as grandes cidades, para as cidades médias, para as cidades pequenas e cobrir. O que a gente não pode perder de vista. O Brasil é um país continental. E aí o que acontece com o 5G, que foi a nossa conversa naquela época? O 5G é uma tecnologia viabilizadora. Ou seja, a partir dela, a gente desenvolve um sem número de setores e novas tecnologias. Internet das coisas, a gente falar sobre smart cities, né, as cidades conectadas, que tem tudo a ver com mobilidade. Tudo isso nasce do quê? Do 5G, da capacidade daquela cidade de fazer gestão de dados. E o que é fazer gestão de dados? É ela ter sensores em todos os lugares, para ela conseguir saber... o semáforo tal parou de funcionar, eu tenho um problema de energia em tal lugar. Questões simples de infraestrutura da cidade, tudo numa única central, para que a eficiência da resposta seja a mais rápida possível, para a gente não ter quebra no fluxo. Então isso é uma cidade inteligente, ela usa dados para oferecer melhores serviços, com mais agilidade, com mais segurança, demandando menos energia, consequentemente um impacto ambiental menor. Ela consegue devolver para o cidadão o quê? Conectividade alta. Esses sensores garantem que os carros vão estar trafegando e todos vão ser monitorados, e aí eu posso, eventualmente, lá no limite, lá na ponta, colocar um carro autônomo que ele vai funcionar de boa. Só que qual é o grande ponto? Nós ainda estamos patinando nessa implementação. Então, tem dispositivo 5G disponível? Tem. Se você for agora numa loja, você vai comprar um aparelho que é compatível com 5G. O teu computador talvez já tenha uma porta com uma placa que reconheça. Outros dispositivos, os carros e etc. Mas a disponibilidade ainda não alcança todo mundo da maneira como deveria. Então, a gente ainda está engatinhando nisso. Não é o dispositivo em si, mas é o restante. Aros, uma coisa interessante que aconteceu naquela CES é que muita gente falava, estamos falando aí 4 anos atrás, como vai ser o carro do futuro, o que vai ter? Não estou nem falando de eVTOL, estou falando pé no chão ainda, ou seja, pneu no asfalto. Como vai ser esse carro do futuro? Aconteceu tanta coisa nesses últimos 4 anos que não dá mais para falar do carro do futuro. É o carro do presente. É o carro do presente. Não tem mais aquele aspiracional. Eu quero que meu carro tenha isso. Ele já tem. Puxa, mas eu gostaria que meu carro fosse assim. Ele já é. Puxa, mas podia ser um elétrico de verdade com 400 km de autonomia e eu carregar em meia hora. Já está acontecendo. Eu queria saber de você... se você fez algum estudo sobre eletrificação. Eu sei que não é tanto a tua praia, é muito mais conectada do que simplesmente eletrificação, mas você tem alguns números de eletrificação para passar para a gente? A gente tem, acho que números talvez eu possa ser traído não só pela memória, mas pela rapidez com que eles ficam defasados. Mas a gente tem um olhar sobre a eletrificação que vai na mesma linha dessa ideia de para onde a indústria caminha. Então, a gente tem algumas apostas. E talvez a primeira delas seja sobre o quanto, em alguns mercados,
o híbrido e não o elétrico exclusivamente seja o melhor caminho para essa transição. E aí, olha que engraçado. A gente tá falando de tomada, que é um negócio que tem em todo lugar. Mas não tem em todo lugar quando eu penso numa necessidade específica, sim, que é a do carro. Sim. Então, a gente tem que ter um acompanhamento. E essa é uma proposta interessante, que, de novo, é a iniciativa privada que tá buscando, que é a de criar essas estações e esses pontos para garantir uma infraestrutura. Então, tem concessionárias de algumas marcas que oferecem para clientes a possibilidade, se o cara não tem lá na casa dele como aquela estaçãozinha, né, para poder fazer a recarga. Tem alguns espaços públicos, shoppings, postos, etc., que oferecem isso. Então, do ponto de vista de infraestrutura, algumas cidades ainda não estão preparadas. O Brasil está vivendo uma onda agora muito bacana de eletrificação. A gente vê cada vez mais veículos elétricos sendo emplacados, os números estão mostrando isso. E impactando até, Aro, só para te dar um número, muito, os caras que estão trazendo o carro para cá, eles não imaginavam que a aceitação fosse tão grande. Eles subestimaram o anseio que o brasileiro tem por tecnologia, Aros. E a gente já viu isso com o celular, né? Que também o Brasil é um mercado muito forte de celular. Para a Samsung, eu escutei isso do Mário Lafitte, nosso amigo Mário Lafitte, que para a própria Singapura, os caras, Samsung, a Coreia... A Samsung, aliás, que vale o registro, você lembrou do Mário, passou a Apple agora em número de aparelhos vendidos segundo o IDC. Ela é a maior vendedora de smartphones do mundo. Ela passou a Apple. Então isso é um recorte muito importante aqui para mostrar como a Samsung vem se posicionando justamente com essa ideia de abraçar vários públicos. Aquilo que eu dizia, eu tenho que falar com todo mundo e oferecer opção para todo mundo. Então até esses próprios caras chineses, por exemplo, estão tendo que se reestruturar para atender a demanda do Brasil, que nem eles sabiam que era tão alta. Então tem essa avidez do brasileiro por tecnologia. O brasileiro é naturalmente um early adopter. Então, ele gosta de mergulhar na novidade, ele gosta de entender o que está vindo e ele gosta de testar. E consome. E nós, os brasileiros, formamos as maiores comunidades em, sei lá, quase todos os grandes produtos e mercados em que a gente se posiciona. Porque a gente entra mesmo. Por exemplo, você pega o WhatsApp, o Brasil está lá no topo de utilização. Você pega as redes sociais, o Brasil está sempre lá no topo. E quando a gente pega os grandes players, por exemplo, para a Microsoft, o Brasil é um mercado estratégico. Para o Google, o Brasil é um mercado estratégico. A gente tem uma representatividade importante. E olha que loucura, a gente não digitalizou a nossa população inteira. Então, quando eu olho a eletrificação e eu penso nessa curva de crescimento, onde é que está faltando a gente conseguir responder? Do ponto de vista, primeiro, de políticas públicas. Como é que eu, governo, e aí olha como é interessante isso, não é governo de turno, mas governo enquanto Estado, como eu desenvolvo uma política de Estado, assim como a Europa está fazendo, que pense como nós queremos ser daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15, daqui a 20 anos. Isso passa pelo quê? Matriz energética, disponibilização de alternativas para o ciclo dessas baterias. Essa é a grande discussão do ponto de vista de sustentabilidade hoje. É como a inovação, ou seja, a tecnologia, vai prover baterias cujos ciclos de vida sejam mais longos. E mais do que isso, quando ele termina esse ciclo de vida dele dentro do carro, eu posso pegar e levar para aplicá-lo no outro setor. Qual é a discussão corrente hoje dentro do setor de energia? É que talvez, pensando nas energias renováveis e energia solar crescendo, por quê? De novo, ciclo de escala de tecnologia. Era muito caro, célula fotovoltaica. Ela foi barateando, por quê? Mais pessoas foram aderindo, novos modelos novos materiais foram desenvolvidos, então foi ficando mais barato. Escala e redução de custo. É isso. Hoje, eu consigo, com menos investimento, ter mais espaço de cobertura para gerar essas células. Eu estou gerando mais energia por meio do sol. Onde eu armazeno? Eu vou devolver tudo para a rede? Porque a geração distribuída é um debate também, é um caminho. Mas uma das alternativas seria, em regiões mais distantes que não estão conectadas à rede, ou seja, talvez o agronegócio, indústrias e tal, pegar essas baterias que vão sobrar dos carros, e elas vão sobrar aos montes,
porque é uma utilização... E transformar em capacitores... Para poder fazer o criar uma capilaridade dentro da residência. É isso aí. Ou seja, é um caminho possível. Junto disso vem o quê? A gente não pode esquecer que para viabilizar isso a gente usa alguns minérios. De onde isso virá? Será que eu não consigo pegar esses minérios que estão em produtos que ao longo dos últimos 30 anos foram colocados no mercado, desmontar, fazer a separação disso e devolver para a indústria? O que eu tenho de condutores dentro de uma placa-mãe de um computador de 10 anos atrás que não é mais usada, que eu poderia devolver para a indústria e falar assim, ó, usa isso na bateria, usa isso nesse novo chip. E aí eu consigo fazer um ciclo em que eu reaproveito coisas que estariam indo para um descarte e coloco em um novo contexto para atender essa nova indústria e uma demanda do futuro, gerando menos impacto. Ou seja, eu vou minerar menos, eu vou criar um desgaste menor para o meio ambiente. São discussões e alternativas que surgem. E tudo isso passa pelo quê? Não pelo governo colocando dinheiro nisso, mas para ele criar condições para dizer assim, olha, o nosso norte é esse. Então, quando a gente pensa em eletrificação, a gente pensa em, primeiro, desenvolvimento tecnológico, e ele é o indutor dele, o que é? É essa demanda aqui que a gente está discutindo. Em segundo, definição de políticas públicas. Para onde eu quero ir? Porque quando eu defino para onde eu quero ir, eu governo, eu Estado, a indústria olha, a iniciativa privada olha e fala assim, opa, legal, tenho previsibilidade para daqui 20 anos. E aí eu começo a investir. A Europa está fazendo isso. A Europa já tem o plano 2030 fechado. Nós estamos em 2024. Ou seja, a indústria sabe para onde caminhar. Então o Brasil precisa colocar a bola no chão e olhar, voltando para o nosso primeiro tema, inteligência artificial. Não é regular agora, mas é para onde eu quero ir, onde eu quero chegar. Eletrificação, onde eu quero chegar. Sustentabilidade, para onde eu quero chegar. E aí, com isso definido, a iniciativa privada está ávida. Não faltam soluções tecnológicas e não faltam produtos no mercado para atender a essa demanda. Mas falta clareza de para onde a gente quer seguir para que a indústria faça o aporte. Senão o empresário não vai aportar. Ele tem medo, ele não sabe o que vai acontecer. Aros, a gente usa muito na indústria, principalmente celulares, carregamento por indução. Eu saio daqui desse programa hoje mais inteligente. Né? Isso eu posso garantir. E por carregamento por indução, ou seja, por indução, né? A gente fala muito de carregamento e indução nos automóveis, carregamento e indução para o celular. Só essa distância aqui já me trouxe por indução, né, muito conhecimento. Olha, super obrigado por você estar com a gente aqui. Eu que agradeço. Quero estar mais vezes também no Sociedade Digital. Você estará com certeza. Para aprender com você e poder trazer para cá a cola da prova bem feita com o meu mestre Carlos Aros. Continua ligado com a gente, continua ligados na tomada, porque daqui a pouco, às 4 da tarde, tem Máquinas na Pan com muita novidade do mercado, muita tecnologia e também, é claro, eletrificação. Até! Realização Jovem Pan News.